Fala, compadre, aqui é o Jefferson, pode me chamar de compadre. E muita gente diz que os Estados Unidos ele é caro você produzir lá. Mas isso é uma mentira, é um erro. Por que isso chega a ser uma mentira, um erro a gente falar? Porque vamos começar a analisar da seguinte forma. Primeiro, o dólar é a moeda mundial. Ou seja, eles têm um grande fluxo de dinheiro que entra lá constantemente. Ou seja, eles não precisam ficar vendendo, porque produtos para outros países. Porque o produto que eles mais vendem é a própria moeda deles. É, vamos agora falar um pouco de Marx aqui, que ele é a pessoa que eu penso melhor para descrever isso. Que ele tinha o. Ele criticava esse que a gente vive hoje, que é o DMD, dinheiro, mercadoria, dinheiro. E ele falava que as coisas tinham que ser mercadoria, dinheiro, mercadoria. O segundo tópico não quer dizer que a gente ia usar mercadoria para trocar, fazer uma permuta. Só quer dizer que você iria lastrear o dinheiro nas mercadorias. Enquanto o primeiro, que é dinheiro, mercadoria, dinheiro, você também lastreia na possibilidade do que quanto a pessoa vai fazer. Quando digo pessoa, quero me referir a qualquer sujeito, país, empresa, pessoa particular, pode fazer com aquele dinheiro mais dinheiro. Onde você vai ter daí juros sobre juros, que é a coisa que o Marx e muitos marxistas criticam, que é o dinheiro trabalhando e gerando dinheiro por conta própria, que é o que acaba acontecendo nos Estados Unidos. Como eles são a moeda, eles são os emissores da moeda mundial, que é o dólar, todo mundo tem que comprar o dólar. E nessa de comprar o dólar, as pessoas, os países, né, eles precificam daí os seus produtos em dólar, barateando para que os Estados Unidos compre e revenda. Daí o que acontece? Juntando isso, eles tendo um bom investimento público, como eles têm na área de educação e entre outras coisas, a mão de obra fica mais qualificada, ou seja, fica mais cara. Então são três fatores, se você não percebeu. Primeiro, a abundância em moeda, que todo mundo precisa. Segundo, você compra mais barato de outros países. E terceiro, você vai fazer aquilo que se faz de melhor. O que eles podem fazer de melhor? É especular. Por quê? Porque eles têm um fluxo de dinheiro muito grande. É só você ver as últimas crises financeiras americanas. Elas foram em cima do quê? No mercado imobiliário, no mercado de ações. Tudo especulação financeira em cima de possíveis ações futuras. E a economia americana basicamente está direcionada nesse sentido atualmente. E nisso, seguindo essa regra, que é a regra do comércio mundial, você faz o que faz de melhor e denota para o outro fazer aquilo que ele faz melhor e mais barato. Então, no decorrer do acontecer disso, que eu acabei de citar, não é que a economia americana ficou menos é, capaz de produzir. É que os incentivos são muito maldosos. Não tem incentivo para eles produzir lá, sendo que vem mais barato de fora. E também tem fatores culturais que a gente pode debater em um outro vídeo, caso você tenha interesse de saber. Deixa aí no comentário se você quer que eu comente mais. Mas então, prosseguindo aqui. E isso acaba gerando todo o cenário que a gente chegou até o culminar no governo Trump, né? Só que isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem, né, é que você consegue ter acesso a produtos muito mais baratos, você consegue ter acesso a várias componentes com mais facilidade, você tem um poder maior porque a sua moeda vale mais que a do outro, mesmo você tendo, mas a libra vale mais que o dólar, vale. Só que o dólar circula mais, ou seja, o valor de quantas libras você vai comprar um dólar, ok, mas quantos países aceitam a libra e quantos aceitam o dólar? Quantos preferem o dólar? Quantas libras a Inglaterra consegue gerar? Quantos dólares os Estados Unidos conseguem gerar? Entende? E o lado negativo, quando se faz isso, eu posso citar o próprio caso das terras raras. Vou abrir um parênteses aqui e falar sobre as terras raras, só para você contextualizar bem. Esses metais que são conhecidos como terras raras, não é que elas são raras de se encontrar. Muitas delas são mais abundantes que o ferro. Você encontra em qualquer região do mundo, você encontra. Só que elas são difíceis de você fazer a manufatura delas, são difíceis de você minerar, são difíceis de você separar. Então, ou seja, você tem que ter uma cadeia logística que essa sim é raro de você se encontrar. E como você gera muito dejeto e detritos, isso acaba degradando toda a área em volta da mineração disso. E tem um custo ambiental muito forte. Isso está ligado que o ambiental também tem a ver com a parte política, dando um custo político para o governo em questão.
E como, agora trazendo isso para o nosso sistema, pense bem, nos Estados Unidos eles iam querer fazer, algum político, vai querer ter esse custo da parte ambiental pesando contra ele na eleição? Não vai. Então isso foi tudo terceirizado para a China, né? E o que que acontece? Recentemente, quando os Estados Unidos percebem isso, porque já era uma coisa que indiferente de qual governo fosse, seja o Trump ou o Biden, ou qual fosse o outro governo, eles iriam agir contra a China, por causa que o que a China está fazendo é de fato não muito agradável. Primeiro, não estou dizendo que é errado nem que é certo, mas cada um tem seus interesses, o interesse da China vai contra o interesse americano. E o que que a China fez? Colocou um embargo ao governo americano de terras raras. E como os Estados Unidos não conseguem produzir a demanda que ele necessita, eles ficaram refém e o Trump teve que recuar nas tarifas da China. Ah, a China venceu? Não, a China também não venceu, porque a China precisa vender para os Estados Unidos. O mercado interno deles não consome tanto quanto o mercado americano. Esse é um ponto negativo. O outro ponto negativo é como você produz pouco e compra muito, a dívida interna do seu país vai aumentando. E qual que é o único produto que o americano vende muito? É o dólar. Porque o resto ele revende. Ou seja, em algum determinado momento, se você tem uma interrupção nessa cadeia, a economia americana podia colapsar. Se esse cenário chegasse a acontecer, uma coisa engraçada eu acho que iria acontecer, que seria a China resgatando os Estados Unidos, porque eles continuassem comprando deles. Mas vocês observam, então, que não é que a economia americana está mais ruim, é que você teve apenas um processo natural, onde eles viram a oportunidade de focar na prestação de serviço, deixaram a indústria, e agora que estão vendo que não é só esse fator de ganhar que importa, mas sim também tem a questão da importância do produzir, da defesa, da segurança nacional, que estão voltando. Eu acho que foi Ronald Eisenhower, quando ele criou a DARPA, ele disse que a DARPANET ela era uma arma de defesa do povo americano, porque eles têm aquilo e iam garantir a soberania americana. Ou seja, os Estados Unidos, como que os Estados Unidos vai entrar em guerra com a China, sendo que mais de 90% dos componentes que a China, que eles usam nas armas deles, vem a maior parte da China, ou de alguma maneira indireta também está ligada à China. Como que você vai atacar o país que produz os componentes dos teus mísseis? Você tem um estoque ali, mas aquele país não vai vender o componente para você atacar ele. Mesmo que venda, se você destrói a fábrica que produz, esse é o ponto. Então, essa mudança que não é o foco do vídeo que o Trump está fazendo, é algo necessário sim que aconteça. Essa parte é um extra agora que eu vou falar. É algo necessário que aconteça para que os Estados Unidos volte a ter a sua soberania. Mas de novo, é um mito essa história que lá não é produtivo. Porque o que vai acontecer? Se eles produzirem lá, é óbvio que vai ser mais caro. Mas lá, não é só porque eles vendem o dólar. Os Estados Unidos já era uma economia muito rica, muito eficiente, antes do dólar ser a moeda mundial. Ah, prove isso, tá bom. Você digita aí, loucos anos 20. Os loucos anos 20, a própria economia americana mantinha a economia americana. E foi uma das épocas de boom de maior prosperidade dos Estados Unidos. Esse vai ser o primeiro vídeo de um quadro, assim como eu comecei um outro falando da China. E esse vai ser um falando dos Estados Unidos. Onde a gente vai falar um pouco mais sobre essa fase dos loucos anos 20 e o que a gente deveria aprender com ela. Fique atento ao nosso canal para você poder conferir isso e outros vídeos, né? E quero agradecer para você que veio até aqui. Pedir que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com seus 10 mil amigos mais próximos. E que você, se possível, também acompanhe nossas outras iniciativas. O podcast Prosa de Compadre, que é muito bom. Nosso podcast, que não é porque é meu podcast que eu vou falar isso, mas os hosts são muito eficientes. Tem eu, tem o Malaquias, tem o Berranteiro. Somos muito eficientes no que a gente faz. E até agora só veio pessoas de qualidade no nosso podcast. Tudo pessoas da nossa região que, eu vou falar pra você, tem uma qualidade que a gente pode equiparar a Thiago Nigro, Bruno Perini, ao pessoas que nem o Arthur Duval em oratória. É incrível o que a nossa terrinha tem a oferecer. E também tem nossas outras iniciativas, o Projeto Malaquias e o Além da Quimera. Quero desejar um forte abraço e uma ótima semana. E até mais.